Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Danilo Sakuma, do curso de Educação Física do Centro Universitário do Vale do Ribeira. E hoje estamos aqui com a nossa disciplina de Teoria e Prática da Ginástica Artística. Dando sequência aos nossos conteúdos, vamos falar sobre um outro assunto, que são as competições dentro da ginástica artística e como é feita a forma de pontuação dentro dessas competições. Partindo então das principais competições que temos a Copa do Mundo na ginástica artística, que é um dos eventos mais populares dentro dos ginastas, né, que participam, com uma ampla participação de todo mundo, visando o desenvolvimento da modalidade. Então ela é muito famosa, a Copa do Mundo, sendo um momento bom para unir e dar a possibilidade de novos ginastas ganharem um espaço e participarem. A Copa do Mundo ela tem um nível médio-alto, então a gente pode dizer que é uma porta de entrada para os novos ginastas conseguirem um espaço e se desenvolverem ainda mais ou criarem um gosto ainda maior para chegar em outras competições que tem um nível mais elevado apenas, que são as próximas que a gente vai ver. Temos os jogos continentais, que um dos exemplos desses jogos são os pan-americanos que nós temos aqui. Tem o pan-africano, tem as competições asiáticas, europeias, né? Então, os jogos continentais também acontecem e tem um grande nome, tem um grande peso dentro da ginástica artística. É um evento também com uma grande popularidade entre os ginastas em geral, e dentro dos principais que a gente está vendo, esse é o terceiro evento de maior importância para a ginástica artística. Então, os pan-americanos ou os jogos continentais, onde pegam continente por continente, tem como se fosse um peso de terceiro nos mais importantes, das mais importantes competições. Por quê? Porque pegam um continente inteiro, vários países, né, competindo dentro de uma modalidade. Aqui temos os campeonatos mundiais, anualmente, que é realizado anualmente, menos em anos olímpicos. Então o campeonato mundial já é um acima, né, um mais importante ainda, que ele é realizado todo ano, então anualmente ele é realizado, porém, nos anos olímpicos, que são os anos a cada 4 anos, né, os Jogos Olímpicos, não tem um campeonato mundial, por quê? Os melhores ginastas, eles treinam para as Olimpíadas, então ficaria muito desgastante participar de uma competição tão importante como o Campeonato Mundial e depois participar também das Olimpíadas. Então eles treinam para um momento só, podendo planejar melhor, né, o seu cronograma de treinamento e se preparar melhor para uma competição apenas. A categoria feminina estreou apenas em 1934 no Campeonato Mundial. Então o Campeonato Mundial está desde 1903, certo? Sendo realizado o Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Porém, a categoria feminina não existia nesse ano. Ela só foi introduzida em 1934. Como a gente viu, né, as mulheres têm menos aparelhos e elas foram introduzidas para poderem competir, introduzidas nas competições muito depois também. Então, hoje em dia é uma crescente, né? São as mais assistidas, são as que mais se desenvolvem, né? Não que o masculino não se desenvolva, mas o feminino tem uma crescente muito interessante de se acompanhar. Porém, não foi bem assim no início, né? O campeonato mundial tão importante teve aí um hiato de 31 anos até que a categoria feminina fosse incluída e as mulheres pudessem participar dessa competição tão importante, que é a segunda de maior importância dentro das principais competições. E é claro, os Jogos Olímpicos, né, a cada 4 anos, desde a antiguidade, então desde os primeiros Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos antigos, né, hoje temos os Jogos Olímpicos modernos, então desde a antiguidade e até hoje é o auge do calendário da ginástica artística. Então, o ponto principal ali, o ponto mais alto, né, que um competidor, um ginasta pode alcançar, é participar de um dos Jogos Olímpicos, né? A categoria feminina também só estreou a partir de 1928. Então, desde a da antiguidade,
já existia a ginástica artística dentro dos Jogos Olímpicos e só em 1928, foi que a categoria feminina foi inclusa e as mulheres puderam participar. Então, mais uma vez, aí um ponto interessante de se analisar que não era valorizado, né, esse preconceito de gênero, onde as mulheres sempre acabam sendo menosprezadas, sendo que hoje a gente pode ver que são o que mais se desenvolve, o que mais chama a atenção dentro da ginástica artística, né? Estão ali no mesmo patamar que a categoria masculina. Então, Jogos Olímpicos realizados a cada 4 anos, o ponto principal é o auge ali para um competidor poder alcançar. É onde ele pode mirar, sendo que ele quer chegar ao máximo da sua modalidade. Então a gente já falou das competições, vamos falar agora da estrutura, né, das competições. As provas são disputadas nas categorias. Temos 3 categorias principais: a individual geral, a categoria por equipes e a por aparelho. Então, a individual geral é quando o atleta ele soma todas as notas dele em todos os aparelhos, certo? Então o atleta compete pelo somatório das notas obtidas nas apresentações em todos os aparelhos. Por exemplo, eu sou ginasta, eu faço a minha apresentação em todos os aparelhos e a somatória de todas as notas vai ser a minha nota geral, que aí vou competir contra os outros ginastas, certo? Então, um ginasta em todos os aparelhos. A por equipes são 5 ginastas, então por agremiação, né? Ou por time ou por países, 5 ginastas competem em todos os aparelhos, no máximo 3 em cada. Então tem 5 ginastas, vão ter que passar por todos os aparelhos, certo? No máximo 2 ou 3 em cada, depende da competição. Então não são os 5 que vão participar de um aparelho, mas a equipe inteira tem que participar de todos. Dentro dos 5 vai ser selecionar 2 ou 3 para competir naquele aparelho para conseguir uma nota boa. Daí é considerada a soma de todas as notas recebidas pela equipe. Então todo o desempenho da equipe ali em todos os aparelhos vai somar todas essas notas para bater e ver qual que é a equipe melhor que a outra. É interessante nessa competição por equipes colocar o melhor em cada aparelho para conseguir a melhor nota, né, daquele aparelho, e aí na junção de todas as notas conseguir um montante bom para tentar alcançar uma medalha, né? E por último, a categoria por aparelhos, que o ginasta compete apenas em um aparelho. Então eu, ginasta, vou só naquele aparelho porque eu sou eu sou o melhor naquele aparelho. Então eu só vou competir naquele aparelho e aí eu tento ver se eu consigo a maior nota dentro de todos os competidores. Então essas são as 3 principais categorias que um ginasta ou uma equipe pode se inscrever para participar numa competição. Antes disso, do ginasta chegar no fim da competição, né, da somatória, tem a classificatória, que como tem muitos ginastas participando, ou muitas agremiações, tem uma classificatória para chegar na parte final, onde só os melhores realmente vão participar para ver quem que é o que vai conseguir a melhor nota de apresentação. Então, a etapa classificatória, que é antes da etapa final, os ginastas apresentam uma série em todos os aparelhos, separados em grupos e rotações. Então, eles têm que ir participando como se fosse a final, mas é uma classificatória para depois sim ser a hora H, onde vai só juntar uma quantidade específica de ginastas para competir e ver quem que é o campeão, quem que é o melhor naquele aparelho. As 8 equipes mais bem classificadas avançam para a final. Então, se for pensar na categoria por equipes, só apenas 8 vão para a final. Se tiver 10, 2 são eliminadas e as 8 vão para a final. Esses números podem variar de competição para competição, tá? Isso é um exemplo. Os 24 ginastas com maior pontuação participam da final individual geral. Então, no individual geral, onde o ginasta participa de todos os aparelhos, né, e a somatória é o ponto final, são só 24 ginastas. Então, se tiver 24 agremiações, aí, 24 times, e cada um levar 2,
né? Seriam 48 ginastas, o dobro, né? Então, só metade disso iria para a final. Então, tem um funil ali para eliminar os que não estão próximos da melhor nota e só levar para a final realmente os que estão mais aptos a conseguir as maiores notas. Nas competições por aparelho, vão para a final só os ginastas que obtiverem as melhores notas na etapa classificatória, né? Os 8 ginastas que obtiverem essas melhores pontuações. Então, na competição por aparelho, que é aquele onde o ginasta vai competir em um único aparelho, onde ele é o melhor naquele aparelho, né? Essa é uma estrutura das competições para a gente entender como que inicia, né, a competição e aí chega na final. Aqui tem uma estrutura, uma tabelinha para a gente enxergar melhor como funciona. Então, em vermelho a gente enxerga aqui estrutura da competição e ela vai dividir para cima e para baixo. Para cima a gente tem as etapas, que foi o que a gente acabou de falar, a classificatória e a final, tudo bem? Então, na classificatória tem uma eliminação, na final é só uma apresentação e ver quem ganha. E elas são disputadas nas 3 anteriores que a gente viu: individual geral, por aparelho e por equipes, certo? As categorias que os ginastas podem escolher para competir. E os aparelhos são, como a gente já falou nas outras aulas, né? Categoria feminina, masculina e os aparelhos que compreendem os 2 gêneros. Na feminina temos as barras assimétricas e a trave de equilíbrio, que são só femininas. Na masculina temos as argolas, o cavalo com alça, a barra fixa e as barras paralelas, que são só masculinas, e que compreendem os 2 gêneros, né? Temos o solo e o salto sobre a mesa, certo? Então tem uma divisão certinha para entender quem vai aonde. Como a gente já conversou, a gente já viu nos aparelhos nas aulas passadas. Bem interessante dar uma analisada nessa imagem que vocês entendem. É fácil de entender como funciona a estrutura da competição. Aqui uma imagem só para a gente ver o que é o local da competição, né? Então, como é que fica? Aqui está o solo, temos a barra fixa, o cavalo com alças, aqui bem de comprido no fundo a corrida para ter o salto sobre a mesa, né? Temos as barras paralelas, as barras assimétricas, certo? Faltou algum? Acho que é isso. Depois vocês dão uma olhadinha melhor aí para vocês entenderem. Então, a arena inteira, né? Onde ficam os espectadores. Os jurados ficam em volta de cada um dos equipamentos e os equipamentos ficam geralmente nessa disposição, certo? Para ocorrer todas as competições ali que a gente acabou de ver, dependendo de cada categoria. Agora as pontuações. Então a gente entendeu como é que funciona a estrutura de uma competição, vamos entender como é que funciona para conseguir ganhar, né? Como é que funciona para adquirir os melhores pontos. Então existem 2 tipos de pontuação: a pontuação por dificuldades e a pontuação por execução, certo? Então, 2 tipos de ponto. O júri vai ver a pontuação de dificuldade da apresentação e a pontuação de execução daquela apresentação. A de dificuldade não tem limite. Então, de acordo com a técnica e a experiência do ginasta, ele pode fazer uma apresentação que não tem limite de dificuldade, certo? Pode ser muito difícil ou pode ser pouco difícil. Já a de execução, ela dá uma nota máxima de 10 pontos. Por quê? Porque a execução, né, ou é perfeita ou ela tem alguns erros. Então, se ela for perfeita, no máximo, vai ter uma nota 10 de execução. Se tiver alguns erros, vai deduzindo essa nota de 10 para baixo, né, vai deduzindo, vai perdendo nota, até chegar onde foi estipulado que o júri achou que aquela apresentação foi bem ou mal executada. Então, são dois tipos de pontuação que a gente pode ver que um inicia de baixo para cima e um inicia de baixo para cima e outro inicia de cima para baixo. A de execução inicia de cima para baixo, que começa no 10, e conforme for indo bem a apresentação diminui pouco, mas se for mal a apresentação diminui bastante, porque é a execução daquela apresentação. Começa bem e vai diminuindo. Já a dificuldade, ela vai subindo. Conforme for a dificuldade, vai subindo, subindo, subindo. E se for muito difícil, né, todos os elementos que estão naquela apresentação, os jurados podem dar uma nota absurdamente alta de dificuldade sem ter um limite. Daí, junta essas 2 notas, então uma sobe e a outra vai descendo, dependendo da execução. Junta essas 2 notas e dá a nota final. Aqui é
um erro acontecendo, os jurados analisando a apresentação. Então, os principais elementos a serem analisados pelo júri, certo? O pessoal que vai dar a pontuação. Um salto mortal, que são aqueles giros no ar, certo? Os parafusos ou twists, que são os giros na vertical, os giros com o corpo na vertical. O salto mortal é na horizontal, eu fecho e giro na horizontal. No parafuso twist eu giro na vertical, tudo bem? Como se fosse um parafuso mesmo girando. Os movimentos de força, então movimentos que exigem muita força, que fixa, que aguenta, dá para ver que o ginasta está realmente exercendo muita força. A dificuldade dos movimentos, então dependendo daquela movimentação, se é muito difícil ou se é pouco difícil, como a gente viu nas nossas aulas práticas, um rolamento, teoricamente, é um movimento muito fácil. Já um mortal no ar é um movimento muito difícil, então um vai ter uma nota diferente da outra, né? Então um tem uma dificuldade diferente da outra. A dificuldade na junção desses movimentos, então um movimento interligado com o outro, e conforme vai juntando um elemento com o outro, vai ficando mais difícil. Então essa dificuldade na junção dos movimentos também é avaliada. A execução do movimento em si, se ele está sendo bem executado, se for feito certinho como tem que fazer, ou se foi feito mais ou menos. A precisão com que foi executado aquele movimento. Então eu vou realizar um salto, eu quero ir daqui para lá. E ficou nítido que eu não consegui ir até lá. Eu fiz ele mal feito e aterrissei do lado e ficou estranho a apresentação. Então eu não tive uma precisão na execução do meu movimento. Originalidade, então é aquela coisa do meu pessoal, né? O que eu tenho para apresentar de diferente. Então conta também a originalidade, não dá para apresentar como um robô. Tem que ser original no que você está fazendo, tentar colocar um pouco do seu toque dentro da apresentação. Domínio da técnica, então não adianta eu tentar executar qualquer movimento difícil e não ficar bem executado, né? Eu mostro que eu não tenho domínio daquela técnica. E a grande altura, claro, então os saltos não adianta também ser executados em baixa altura, são grandes saltos, certo? Esses são os principais elementos que são analisados pelo júri para ter uma boa pontuação. Ainda na categoria feminina, inclui mais uns 2 pontos que a gente pode analisar, que só na feminina que são realmente analisados ali para dar uma nota. Então as piruetas, né? A pirueta é muito utilizada pelas apresentações femininas, seja na trave ou seja no solo. E a presença artística, lembrando que no solo precisa de música de fundo, né, no feminino. Então essa parte artística mesmo, de atuação, de mostrar os sentimentos e se expressar, né, por eles, ela é muito contada também, principalmente no solo. Então esses 2 pontos, esses são exclusivamente do feminino, que também são muito requisitados ali para o júri dar uma pontuação boa. Aqui uma estrutura da pontuação também para vocês analisarem, tem um júri, e aí eles olham a pontuação, a série, né? E aqui embaixo a composição do júri, que ele vem pela dificuldade e pela execução. Então não é uma pessoa só do júri que vai analisar a dificuldade e a execução. Tem um júri que é para a dificuldade e um júri que é para a execução, certo? Dedução de pontos. Então a gente viu os pontos para conseguir uma pontuação boa, né? Os elementos para conseguir uma pontuação boa. E também tem como o júri já analisa para deduzir os pontos, caso não tenha sido uma boa apresentação. As quedas são os principais elementos os principais pontos que o júri analisa para tirar um ponto. Se teve alguma queda em qualquer momento, perde ponto. Desequilíbrio ou hesitação do movimento. Eu me desequilibrei, ou eu vou fazer, mas não fiz. Hesitei no movimento, né? Também perde ponto. As pausas, é um movimento contínuo, eu parei, já perdeu ponto. Baixa amplitude, como a gente viu, né? Grandes saltos. Se fizer um salto pequeno, né? Baixa amplitude também. Também pensando no movimento, se o movimento está sendo muito curto, ele não é amplo, né? Fica feio, não ganha pontos também. O passo ou kick na aterrissagem, que é quando você dá um salto, vai aterrissar e você pisa para o lado, ou pula e cai na frente, não consegue mostrar o domínio daquela aterrissagem, também perde ponto. E ultrapassar as delimitações, né, do espaço onde tem que apresentar. Então tem um espaço específico a apresentar. Se eu sair daquele espaço, eu perco ponto.
E é isso por hoje, pessoal. Então vimos sobre as principais competições e as pontuações. Se tiver alguma dúvida, deixe no nosso fórum. Não esqueçam de responder a atividade de frequência. Muito obrigado e até a próxima.